que você lida sendo uma pessoa que conhece a palavra e que ao mesmo tempo está vivendo um período fantástico na carreira, no ministério, na exposição pública? Como você lida com a inveja? Porque tem muita gente agora que em situações diferentes, às vezes só porque comprou um carro novo, às vezes só porque passou para a faculdade, está passando pela inveja. Bom, a inveja, a própria Bíblia fala que é a podridão dos ossos, né? Então, é um dos sentimentos mais maléficos para o ser humano que tem, não para o que sofre a inveja. A inveja, ela só faz mal para uma pessoa, para quem tem, né? Então, a gente... Só é importante sempre diferenciar uma coisa, né? Para que fique claro para quem ouça, porque às vezes quando se fala de inveja, dá-se um ar de prepotência, né? Quando alguém diz, eu sou alvo de inveja, então você parece que é percebido como alguém prepotente, que não aceita crítica, que tudo que você recebe é fruto de inveja. Então, eu penso o seguinte, primeiro, a gente como se fizéssemos uma releitura do que respondemos ao Cleiton, com relação ao coração estar blindado, ter o propósito, o que você falou de ter equipe e tal, como se fosse uma caminhada, né, para nos fazer lembrar quando isso acontecer, para que a gente saiba diferenciar o que é inveja, né, porque como que eu percebo que eu sou alvo de inveja? Pela maneira que eu sou interpelado por essa pessoa, né? Pela maneira que eu sou alvo dessa pessoa, das palavras dela. A palavra tem peso, né? Mas eu também tenho que saber que existe a crítica que independe da inveja. Então, por exemplo, porque senão dá a impressão, pode passar a impressão que todo mundo que te critica tem inveja de você. E não é isso. Tem gente que vai te criticar e essa pessoa ama você e não tem inveja de você. Só que aqui mora um detalhe. Quem ama você não te critica de maneira vexatória. Não vai fazer para te expor, não vai fazer para te ferir, não vai manchar você. Quem te critica porque te ama vai fazer para construir você, te ajudar a edificar mais alto. Então, essa pessoa vai fazer isso no secreto, vai fazer isso em amor, vai fazer isso com sensibilidade, com time, na hora certa, da maneira correta. É igual o meu filho, eu tenho 2 meninos, né? A primeira coisa que eu descobri sendo pai é que eles, porque eu também fui filho, é que se eu amo eles, eu não os envergonho publicamente. O meu filho, a mesma palavra falada no secreto e falada na frente de alguém tem pesos diferentes, por mais que seja a mesma palavra. Na frente dos outros machuca extremamente. Sozinho edifica ele, constrói. É a mesma coisa quando a gente vai para um cenário de internet onde a inveja, às vezes, está intrínseca na palavra. A pessoa não está te atacando porque quer que você melhore, porque quer que você cresça. Não, ela quer destruir você. É o contrário do sentimento de Jesus, por exemplo. Né? Porque normalmente essas pessoas dizem, mas olha, Jesus repreendia. Não. Jesus era o amor repreendendo, era o próprio amor. Né? Jesus é o verbo, é a própria palavra. Então não dá para comparar, é uma análise extremamente idiota você pensar que você está no lugar de Jesus, né? Nesse sentido. Então, quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo agora, e que a gente não escolheu chegar nesse lugar, mas o nosso propósito, a nossa caminhada, as nossas dores nos trouxeram até aqui pela misericórdia estamos, eu percebo quem está à volta, o coração. E percebo o coração pelas palavras. E aí, Tiago, a gente precisa guardar de verdade a nossa essência. Por quê? Porque nós vamos ser tentados a parar de fazer o que estamos fazendo, a tentar mudar aquilo que Deus não mandou mudar, tentar estrategicamente agradar essas pessoas para que elas parem de falar de você. E aí é nesse momento que a gente perde toda a essência que nos trouxe para o lugar aonde Deus nos colocou. Sabe? A gente começa a trabalhar pensando no que o outro vai dizer. A gente começa a fazer para que o outro não perceba. E aí a gente vira refém. E isso é terrível para nós, para nossas emoções, para nossa família. A gente começa a viver de acordo com a perspectiva do invejoso. Agora, olha só que coisa interessante. Eu estava conversando com um bilionário que veio aqui no nosso podcast, depois a gente saiu para almoçar, e eu falei assim, qual é a maior característica de um bilionário? Aí ele falou assim, a maior característica de um bilionário é que ele não gosta de dinheiro, ele se move por um propósito. Eu falei, mas como é que o cara vai conquistar bilhões sem gostar de dinheiro, vive de propósito? Ele falou, presta atenção, quem gosta de dinheiro, quando se torna milionário, já larga tudo.
Porque ele não se move por um propósito. Então, ele apanhou muito para se tornar milionário, teve que trabalhar muito, agora que está com 100 milhões, parou. Vamos curtir a vida agora. O bilionário é o cara que ganhou 100 milhões, mas falou, isso não é nada. Eu tenho um propósito, eu tenho mais gente para ajudar. Eu tenho um produto que vai mudar a vida das pessoas, e aí ele acaba se tornando bilionário. Então você vê que o propósito é mais importante do que o dinheiro, por exemplo, até para quem mexe com dinheiro, no caso dos empresários. Você viver por aquilo que nasceu para fazer é o que vai te impulsionar com coragem e a chegar inteiro até o final. Então, por mais que tenha inveja, críticas, muitos desafios pelo caminho, se você tiver realmente um propósito, por que você faz o que faz, você vai chegar inteiro no final. Né? Só continua caminhando. Tanto, agora, Tiago, que a gente vê muitos bilionários, muitos grandes empresários que cumprem o seu propósito e o que acontece? Acabam doando grande parte das suas fortunas, montam grandes institutos, fazem tantas coisas, né? Pensando no quê? Pensando nas pessoas, não pensando no dinheiro, não pensando em angariar o dinheiro para si, né? Como você falou. Chega uma hora o propósito não é ganhar dinheiro, o propósito é fazer aquilo ali bem feito e excelência naquilo. E aí, só para a gente não ser aqui incoerente ou inconsequente, não é que o dinheiro não é importante, é que ele não é mais importante que o propósito. Eu vi uma entrevista do Jim Carrey e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou, eu queria que todo mundo ficasse milionário para que descobrisse que não é o dinheiro que traz a felicidade que eles tanto buscavam. Porque, na verdade, a gente entra em corridas que não são corridas autênticas, são corridas mentirosas. Nós somos enganados por elas, né? Então, você percebe que isso existe em todos os mini-universos, né? O universo do empresário, o universo do vendedor, do pregador, do pastor, seja qual for. Existem corridas que elas não são legítimas, elas são enganosas. Se você baseia a sua vida em um desses tipos de corrida, você vai acabar sozinho. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais famoso, sempre vai ter alguém mais inteligente, mais sábio, mais alguma coisa do que você. Então, se você entra numa corrida onde o outro é o norte, você vai acabar. Vai morrer sozinho. Então, quando a sua corrida é baseada no seu propósito, aí é diferente. Nós começamos com uma essência, terminamos com a mesma. Sobre isso que você está falando, eu lembro de uma história minha pessoal, que eu tinha um sonho de andar de avião, né? Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu lembro que tinha uns amigos meus que passavam férias, assim, fora, andavam de avião. Eu nunca tive essa oportunidade quando eu era garoto. Eu tive um sonho muito grande, né? Eu falei, cara, um dia eu vou juntar dinheiro, eu vou viajar de avião, não quero saber. E aí eu realizei um sonho de viajar de avião pela primeira vez. Eu tinha 18 anos. Aí entrei no avião e tal, aquela coisa toda. E aí eu voltei lá pro meu bairro, cara, contando vantagem pra todo mundo. Rapaz, andei de avião ontem, né? Cansativo, né? Mas tô puxando bem. Puxando assunto do nada. E tal. O cara, é mesmo, mas você foi em que classe? Aí eu, classe? Aí nesse dia eu descobri que não adiantava andar de avião. Tinha também a diferença das classes. E aí, mais pra frente, anos depois, tive a minha empresa e tal, comecei a conhecer a classe executiva, por causa do trabalho, viajar de classe executiva, né? A empresa bancava pra gente ir. Aí, eu tava na classe executiva, passou um amigo meu, apertou minha mão, e aí, Tiagão, e tá aí, tá indo no mesmo voo, tô no mesmo voo, cara, tal. Aí, tá bom, eu vou lá. Eu falei, vai pra onde? Ele, eu tô na primeira classe. Eu falei, o quê? Trabalhei a vida toda pra chegar na executiva, ainda tem a primeira agora. Foi nesse dia que eu percebi que sempre vai ter alguém na sua frente. Não adianta. E o cara da primeira classe vai descer do avião e vai encontrar outro. Veio como? Eu vim no meu. Eu vim dirigindo. Isso que eu ia falar. Eu sou piloto. Eu vim no meu avião. Então essa corrida nunca acaba. Então assim, eu acho que principalmente quando se trata de coisas materiais, essa não é a nossa corrida. Não. Isso cansa e não leva a lugar nenhum. E a Bíblia diz que os olhos do ser humano nunca se saciam. Então você deseja um carro, depois você está desejando outro, você quer uma coisa, depois você quer outra. Vou repetir aqui para ser equilibrado, porque vocês me conhecem. Não estou falando que não é importante você prosperar financeiramente. Eu estou dizendo que não é o principal. Mas é assim, eu nunca paguei
conta de luz com fé, com o Pai do Senhor. O Pai do Senhor aqui, minha conta de luz. Não, sempre foi com dinheiro. Então a gente precisa prosperar, mas tem gente que está gastando a energia que deveria gastar para descobrir seu propósito, para não confundir sua identidade, para resistir às armadilhas do caminho, está gastando essa mesma energia para ganhar um dinheiro que não vai trazer. Eu sei que é clichê falar isso, mas aí a gente entra na máxima de basicamente todo mundo, que vive por propósito, por proposta e não por propósito. Uhum. É exatamente isso, porque se o dinheiro for a prioridade, eu sempre vou buscar o que me paga mais. Uhum. Porque o curto prazo é isso que é o mais fácil, a curto prazo. Uhum. Mas às vezes no longo prazo, se eu focar no dinheiro, eu não vou aceitar o meu propósito, porque ele não vai me trazer essa recompensa financeira como eu gostaria agora e tal. Mas é uma caminhada. É igual você olhar um médico que estuda 10 anos para ser médico. Uhum. Tudo bem, hoje ele ganha um bom valor, mas quando ele era residente ele não ganhava isso. E enquanto ele passou estudando, ele passou gastando 6 anos. Então existe o plantar, existe o tempo de semeadura. Porque se o dinheiro for a sua principal objetivo, você não vai estudar 6 anos. Cara, eu não vou esperar. Eu vou trabalhar agora, eu quero fazer agora. Então é aí onde entram os pensamentos equivocados que se aplicam ao dinheiro não ser prioridade. Eu entendo o que você falou e tá certo. Isso aí. Só que as corridas motivadas pela razão errada não te levam a lugar nenhum. Só te atrasam na vida.